Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser? Ninguém há que ele o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias lhe prolonguem. Eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio, que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Amém. De novo aconteceu aquilo, irmãos. Eu estou lendo e fico com a mente voando. Vamos orar, queridos, pedir ao Senhor que a nossa mente não voe, então. Que a nossa mente fique bem fixa. Se bem que a minha estava voando na aplicação. Vamos orar, queridos. Deus maravilhoso, estamos diante agora da Tua Palavra, Pai. Estamos diante do Senhor. O lugar santíssimo era temido, Pai, até mesmo pelo sumo sacerdote. Com o véu rasgado, Pai, ou seja, o corpo do Teu Filho Jesus na cruz, o lugar santíssimo foi exposto a todos nós, Pai, de maneira que nós podemos entrar agora e suplicar graça, Deus. Qual o tesouro maior, Deus, que nós temos do que ouvir a Tua própria voz, a Tua verdade absoluta, Pai. Pedimos que com o Teu Santo Espírito afugente, Pai, todos os outros sons que possam nos confundir, que possam esquivar de nós essa preciosidade da Tua Palavra. Nos ensina, Deus, sobre esta vida. Nos ensina, Pai, a nos aquietar naquilo que não cabe a nós conhecer.
Nos ensina, Pai, a temer o Senhor e viver dias bons e felizes nesse mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como Tua palavra nos ensina, Pai, queremos aprender somente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, a falta de sabedoria, ela traz muito prejuízo ao homem. Acredito que todo mundo aqui tenha vários exemplos de dizer: eu tenho um prejuízo marcado na minha vida, e já faz anos que isso aconteceu, mas por causa da falta de sabedoria, eu carrego consequências terríveis hoje. Talvez no trabalho você responde mal o seu patrão, na faculdade, no relacionamento conjugal, seus irmãos na igreja, mas em tudo na vida, se nós não tivermos sabedoria, nós vamos de mal a pior. Sabedoria que nós devemos pedir a Deus, que Ele vai dar aos seus filhos, deliberadamente, e sabendo que a sabedoria do Senhor está em Cristo Jesus, revelada em Cristo Jesus. Eu me lembro de um episódio, eu estava indo eu estava no seminário, e eu estava indo para a praia de Maracaípe, juntamente com minha esposa e um irmão da igreja. Eu lembro que eu parei numa blitz, estava no carro do meu sogro, e a blitz pediu o extintor de incêndio. O guarda ali pediu. Aí eu disse, tá tudo ok aqui no carro. Eu tinha certeza que estava ok. E eu olhei, aquele mês estava certinho, só que eu esqueci de olhar o ano. E como o extintor de incêndio está sempre embalado num plástico, você acha que ele está novo, né? Você se engana. E ele disse, já venceu faz 1 ano esse extintor. Né? 1 ano e 1 mês. Aí eu digo, rapaz, 1 mês foi. Aí ele disse, e agora, cidadão? Aí eu disse, agora o senhor me multa. E agora eu recebo uma multa por causa do meu erro. Rapaz, e vamos conversar? Aí eu disse, seu guarda, a conversa é que o senhor me multa e eu pago pelo meu erro. Essa é a conversa. Aí ele disse, mas você não diz nada? Você não quer dizer nada? E aí eu disse, eu quero dizer, se você tem poder para não me multar, eu sou um pobre homem, não tenho dinheiro para nada, vou me arrebentar todinho. Se você puder me exortar e mandar que eu me corrijo exatamente agora, comprando um extintor de incêndio antes de seguir viagem. Eu volto antes de seguir viagem. Não vou para a praia, volto e corrijo meu erro. Então tá bom, faça isso, eu não vou lhe multar. Faça isso e volte, tem um posto logo à frente, você compra o extintor e eu não vou lhe multar não. Tá bom, deixa a carteira de motorista aqui. Eu deixei a carteira de motorista e eu fui embora com toda a alegria do mundo, porque eu não fui multado, eu não ia perder aquele dinheiro, né, que eu não tinha. E no que eu voltei, o guarda me chamou e disse assim, olha, eu tive que multar, viu, não teve outra coisa a fazer e tal. Eu disse, não, peraí, seu guarda. O senhor falou que não ia me multar, eu estava todo feliz ali no carro, e o senhor fala para mim que não ia me multar e o senhor me multou. Aí ele disse, não, tive que multar, entendeu? E eu não iria discutir com a autoridade, com alguém que está na lei sob minha autoridade. Eu lembrei que um irmão da igreja que minha esposa fazia parte, ele era major, era alguma coisa assim, uma autoridade bem grande na polícia. E o cara é muito amigo meu. Eu perguntei para ver se ele estava ali e tentar conversá-lo. Não pedi para que ele tirasse a multa, eu não ia fazer isso. Eu disse, fulano de tal está aí. E aí ele disse assim, sei não quem é. Eu disse, você não sabe quem é? Porque mesmo não sendo daquele batalhão, ele não conhecer alguém de uma patente tão alta assim na polícia. Ele olhou para o outro assim, outro, sei não quem é. E uma terceira, que era uma mulher, disse com a cabeça, maneou com a cabeça dizendo que não. Tá bom. Depois que ele extraiu a multa, eu cheguei no carro, aí eu fui consultar esse meu amigo. E aí ele disse para mim, rapaz, eles fizeram errado mesmo. Onde é que você está? Depois que eu fui multado, irmãos, foi que eu fui procurar ele, tá? E aí ele disse assim para mim, onde é que você está? Eu só estou aqui em Maracaípe. Ele disse, oxente, eu sou o comandante, eu sou o general, eu sou alguma coisa daí desse batalhão aí. Aí eu disse, não é desse não, eu estou em outro. Não é desse mesmo, não é desse, porque esse eles não te conhecem, não sabem teu nome.
Ele chegou assim, Ronaldo, você já está dirigindo? Eu disse, não, lógico que não. Então fica com o carro parado, eu preciso conversar uma coisa com você. E eu disse, o quê? Você falou o meu nome principal ou você falou o meu sobrenome? Porque na polícia eu sou chamado de... E aí eu disse, não, eu falei justamente o teu sobrenome, porque lá na igreja todo mundo sabe que você é polícia e fala pro teu sobrenome. Você falou o meu sobrenome? Falei. Aí ele disse, Ronaldo, você não tem ideia do que está acontecendo. Ele disse que acabou de reunir todo o batalhão para falar justamente sobre isso, sobre esse problema de insubmissão, e ele era um homem muito rígido. E ele disse assim, olha, você não sabe como essas 3 pessoas aí vão sofrer uma penalidade dura. Eles disseram que não me conhecia. Eu disse, olha, os 2 homens que estão agora nesse horário, disseram que não conhecia com a sua boca, e a mulher que estava junto maneou com a cabeça também, dizendo que não lhe conhecia. Ele disse assim, seminarista, eu era seminarista na época, ele disse, se eu perguntar o nome do diretor do seminário, você sabe dizer? Claro que eu sei. Ele disse, é a mesma coisa, eles estão dizendo que não sabe o nome do diretor deles. Isso é inadmissível. E eu sei que eles receberam uma punição severa, esses policiais. Veja, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Por falta de sabedoria deles, eles foram punidos. Eu de forma nenhuma procurei a punição deles. A gente sempre ouve casos em que nós, por falta de sabedoria, discutimos com a autoridade, e porque discutimos, aí vamos presos, recebemos mais multas do que deveria, e etc, por causa de sabedoria. Entre outras vezes, eu já passei por blitz, e eu estava errado, e o policial diz assim, pois não, você está errado e tal, vamos conversar. Não tem erro, não tem. Extrai a multa. Sim, senhor. Então eu não vou discutir com a autoridade, ainda mais quando eu estiver errado. Tudo nessa vida nós precisamos de sabedoria. Salomão, ele vai falar, inclusive no comecinho aqui, sobre você agir com sabedoria diante das autoridades. Só que depois dele falar sobre essa sabedoria diante das autoridades, ele vai dizer, olha, entenda também o homem que ele não conhece todas as coisas, porque você busca sabedoria e você acha que tem sabedoria para viver nesse mundo com as pessoas e se acha o esperto demais, e aí você tenta então entender também os dilemas da vida, os paradoxos da vida. Você quer ter muitas vezes a mente de Deus. E aí o Salomão também quer dizer, olha, lembrando que sua sabedoria tem limite. E você deve temer ao Senhor. Quando você não tiver respostas, é o momento exato para você olhar para o Senhor. Não só no momento em que você teme as autoridades, não só no momento em que você tem sabedoria, mas quando sua sabedoria não alcança o seu alvo, renda-se ao Senhor. E no final ele vai dizer, olha, viva a vida. Viva a vida porque é uma dádiva de Deus. Não pense que o ser oprimido pelos homens, ser oprimido pelas autoridades, sofrer as coisas dessa vida, deve embargar a tua felicidade. Deus quer que você seja feliz nessa vida ainda. Quem escreve? O sábio, o pregador, o mestre. Tradução nossa, o pregador, Salomão. Salomão que visualizava agora um público predominantemente jovem, que agora olhava para o quintal dos outros. Olhava principalmente para os egípcios, um Israel que agora olhava para os egípcios e admirava e que invejava e queria competir. Um Israel que conhecia o contentamento de Deus providenciar todas as coisas, agora queria também ter e queria também ser e ascender cada vez mais. Então, um Israel que se tornava ambiciosa. O pregador, inspirado por Deus, precisava ensinar a sabedoria aos jovens. Lembra quando, no Salmo 119, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho, e em outras passagens das Escrituras, os mais maduros vão dizer, não, isso não serve para mim, esse Salmo só é para os jovens. Qual passagem bíblica só serve para uma pessoa e não para outra? O que se entende quando a Bíblia se dirige aos jovens é porque os jovens não têm experiência, não têm maturidade, não têm sabedoria. E são fáceis de cair em armadilhas. São bem mais passíveis de cair em seduções desse mundo. Então, de tudo aquilo que Salomão poderia dizer aos jovens, ele quer dizer, olha, debaixo dessa vida, debaixo desse sol,
debaixo desse céu é a linguagem que ele usa, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, ou seja, uma vida neste mundo sem Deus, com Deus à parte, ela não faz sentido nenhum, ela é inútil. Então, numa perspectiva mundana, é a linguagem, na maioria das vezes, de Salomão. Ele quer dizer, esqueçam viver esse mundo com os olhos, com a lente mundana. Vocês são povo de Deus. Ele quer falar aqui agora sobre a sabedoria. Sobre sabedoria nos momentos difíceis e entendendo as suas limitações de sabedoria e que isso não possa embargar o seu projeto de ser feliz ainda nessa vida. Acompanhe comigo, irmãos, esses versículos bem rápido, eu vou correr bastante, tá bom? O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? Veja, quem é como sábio? Ninguém. A resposta de uma pergunta retórica. Ninguém tem essa sapiência, ninguém é completamente sábio, que pode dizer, eita, aquela pessoa é o cara. Veja, quando ele diz, quem sabe a interpretação das coisas, a mente pode ir a Daniel, que interpretou o sonho de Nabucodonosor, mas mais precisamente a mente vai a José, da qual interpretou os sonhos de Faraó. Veja, se ele dissesse, eu puder dar uma definição de quem é sábio, ele vai dizer, alguém que fosse sábio igual a José. José que foi dado de maneira sobrenatural sabedoria entre todos os homens. Faraó procurou depois do seu sonho os mais sábios do seu reino e não encontrou ninguém sábio. O próprio Faraó diz, quem é sábio como José? O próprio José foi descoberto por um copeiro, pela experiência que teve com José. Aquilo que Deus deu a ele, inclusive entendendo José como um tipo de Cristo, tendo a sabedoria nele. Então, ele vai dizer, olha, o conceito de sabedoria é aquele que consegue interpretar sonhos e falar sobre o futuro, que foi o que aconteceu na interpretação das vacas gordas e magras, das espigas de milho. Olha, o que vai acontecer no futuro, e isso salvou a vida de todo um povo. O versículo 1 ainda diz assim, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Veja, o nosso rosto, ele é um índice de sentimentos. É como se fosse ali um raio-x do nosso coração. O rosto, ele revela quando alguém está com raiva. O rosto revela quando alguém está triste. O rosto revela quando alguém está cansado. O rosto revela quando alguém está muito feliz, quando alguém está perplexo. Então, é de fato um índice mesmo de todos os sentimentos. A gente consegue expressar o nosso rosto. Ele vai dizer que aquele que é sábio, ele consegue deixar o seu rosto diferente. Ele consegue ter um rosto... como o próprio provérbio vai dizer aqui, um coração feliz aformoseia o rosto. É nessa natureza aqui que ele está dizendo. Muda a dureza da face de uma pessoa quando alguém é sábio, quando alguém recebe de Deus a sabedoria, e ele sabe viver nesse mundo, e ele encontra o contentamento, e ele tem paz dentro dele. Aquele rosto carrancudo, aquela dureza da sua face, ela de fato ela é transformada. E aí então segue o versículo 2. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Toda vez que havia uma unção de um novo rei, o povo prestava juramento de que iria obedecê-lo. Então, isso é sabedoria. Observe o mandamento, porque você jurou isso diante dele, e isso foi feito diante de Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. A desobediência de qualquer autoridade, seja dos pais, seja da polícia, seja de qualquer, na escola, onde for na igreja, isso é quebra do 5º mandamento. Então ele vai dizer, olha, eu digo isso para vocês dentro dessa sabedoria. Observem o mandamento do rei, daqueles que estão imbuídos de autoridades, daqueles que estão acima de vocês. E faça isso sem rebeldia no seu coração, porque vocês se comprometeram de obedecer às leis daquele local diante de Deus. Tema o Senhor, é isso que ele quer dizer. Você pode dizer, eu não temo o rei está errado, tem leis que ele promulgou que eu não concordo. Não adianta.
ele tem autoridade e foi dada por Deus. Estão lembrados de Herodes, Jesus Cristo diante de Herodes? Você não fala nada, rapaz? Não se justifica e não quer tentar me desdobrar? Eu estou aqui colocando palavras na boca de Herodes. Eu tenho autoridade para te prender e para te soltar. Aí Jesus Cristo fala. Nenhuma autoridade você teria se do céu não fosse lhe dada. Jesus Cristo poderia fulminar Herodes e todo o exército ali, mas ele está sob a lei. E assim ele a respeita. Mas ele diz, do céu foi lhe dada essa autoridade. Então ele respeitou ali a autoridade de Herodes. O versículo 3 diz, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Bem rápido a explicação. Não tenha um mau procedimento na frente do rei. Não haja com rebeldia. Se o seu patrão lhe deu uma ordem e você está dizendo, rapaz, isso é injusto, isso não é da minha ossada, isso daqui, eu não fui contratado para isso, ou então o senhor está me explorando porque tem tantos outros funcionários e o senhor pede a mim. Eu tenho dito aos jovens, né? Estude, para que você possa ter um emprego melhor, cada vez mais, e ter moral para trabalhar ou para ser patrão. Se você não quer se submeter ali aos maus tratos do patrão, porque a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Colossenses, você vai se submeter não somente ao patrão bom, mas ao patrão duro também. E aí então, irmãos, ele vai dizer, não haja de maneira rebelde na presença daquele que tem autoridade sobre vocês. Os filhos que os pais reclamam, os pais impõem a sua autoridade, e os filhos muitas vezes ficam resmungando e fazendo muxoxo e qualquer outra palavra que eu puder dar como sinônimo, né? Inclusive na nossa gramática nordestina, aquele aperreio ali da criança deve ser corrigido. Então ele está dizendo, olha, não apresse em sair da presença do rei, ficar com raiva, bater o pé e sair. Ou seja, não haja de uma maneira rebelde na frente daquele que tem autoridade sobre você, porque ele faz o que ele quer e sua rebeldia não vai mudar absolutamente nada. Quem vai perder é você. Sabe o que vai acontecer com sua rebeldia, com aquele senso de justiça, de ser o herói, de ser Martinho Lutero? Você vai simplesmente ser expulso. Você vai simplesmente ser demitido. E como é que você vai colocar agora a comida na boca dos teus filhos, da tua esposa? Aí você vai dizer assim, estou cheio de honra, porque eu não abaixei a cabeça para tal patrão, por tal pessoa. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Você perdeu o seu emprego. Olha o que aconteceu. Você perdeu essa igreja com esses irmãos todos maravilhosos. Onde é que eu vou encontrar irmãos como vocês por causa da minha insensatez e insubmissão? Diz o texto, irmãos, no versículo 4, continuando no mesmo pensamento, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá o que fazes? Ele é autoridade e muitas vezes, no meu entendimento do certo e do errado, eu quero me colocar num trono do ladinho dele. Eu quero ser patrão também, eu quero ser reitor também, eu quero ser membro do conselho da igreja, eu quero dizer como as coisas são e eu quero dizer o certo e o errado. O seu desejo é dizer àquele que está sob a autoridade para ele fazer isso e aquilo outro. Você não pode fazer isso. E o versículo 5, o natural, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Olha, Paulo já disse no Novo Testamento, se você anda conforme a lei, você não tem que ter medo da espada, não. Você não tem que ter medo. Eu ouço falar muito, vou falar de uma coisa ignorante, do qual eu sou ignorante, que eu não vivi, mas no tempo da ditadura. Que eu já vi tantas pessoas falarem que sofreram nas mãos das autoridades por causa da ditadura, né? E outras pessoas que eu já vi dizendo assim, que viveram naquela época, disse, não, na época da ditadura eu ia a teatro, eu ia a cinema, eu andava na rua, eu ia à biblioteca comprar livros, e eu nunca sofri opressão nenhuma das autoridades. Paulo diz, se você anda certinho, você não tem que temer a lei, não. Você não tem que temer a espada, se você anda conforme os mandamentos. Ou seja, os mandamentos aqui é da autoridade, da lei da qual você foi arregimentado, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na nossa nação, seja na igreja. E ele diz, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ou seja, o sábio sabe o tempo de falar
e o modo de agir. Sabendo que no capítulo 3 ele falou que há tempo para tudo, para todas as coisas, inclusive há tempo de ficar calado, há tempo de emudecer. Você está com tanta vontade de falar, cheio de razão, não é o momento de falar. O sábio sabe a maneira de agir e o sábio sabe quando falar, o tempo de falar. Versículo 6, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Qual o mal que pesa sobre o homem? É porque ele não sabe o futuro, ele não sabe o que vai suceder amanhã, o que vai acontecer depois. Então, ele quer falar agora, mas ele não sabe quais são as consequências daquilo que ele vai falar. Estou doido para falar aquilo. Se você falar, terá consequências. Pode ser que ele tolere, mas pode ser então que ele lhe puna. Então, é isso que pesa sobre o homem, porque ele não consegue o que vem depois, ele não sabe nenhum minuto. Quando nós vimos nos evangelhos, Jesus Cristo dizendo, olha, não andeis ansiosos, e a sua ansiedade não muda um côvado de sua vida sequer, ou seja, a medida de um pulso para um cotovelo, você não muda nada no curso da direção da sua vida. Então, esse é um mal que pesa sobre o homem. Ele sabe que há propósito para tudo, como também nós vimos em Eclesiastes capítulo 3. Mas ele não sabe. Ele não sabe o que vai acontecer. Isso é um peso para ele. O versículo 7, porque este não sabe o que há de suceder. E está explicando só o que eu falei, tá, irmãos? Por quê? Por que isso? Por que pesa sobre ele? Porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não tem conselheiro para isso. Não tem adivinho que vai lhe ajudá-lo. Versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas pela peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que ela se entrega. Veja, muitas vezes o homem, ele age ouvindo o seu próprio coração, os impulsos do seu coração. Não há quem declare. O meu coração declara. Vai, abre a boca e fala. Vai e age daquela maneira, responde daquela maneira, tu tem teu direito, você está certo. Esse é um peso, eu vou sofrer quando eu ouvir as declarações do meu coração. E ele vai dizer, olha, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento. Olha, o vento ele é muito autônomo, eu posso dizer que o vento ele é rebelde, ele está soprando numa direção, ele muda seu curso e não tem homem que consiga retê-lo. Há inclusive sábios, sábios não, imbuídos de autoridade de nossa nação, que já trouxeram a palavra de que iriam estocar o vento, Absurdo, Cheio de autoridade, mas sem nenhuma sabedoria. O homem não consegue reter o vento. Veja, com toda a sabedoria do homem, o homem não conseguiu fazer essas coisas. Ele nem tão pouco tem poder sobre o dia da morte. Ele não consegue prever a morte, ele não consegue adivinhar o dia da qual ele vai bater as botas, da qual ele vai fechar o olho, da qual ele vai se despedir dessa vida. E ele vai dizer assim, olha, não há tréguas nessa peleja. Havia um costume na guerra de você pagar um bom valor para que alguém fosse na guerra no seu lugar. A pessoa chegava assim e dizia, olha, rapaz, eu não quero ir para a guerra, eu tenho muito a perder se eu morrer, eu estou no meio dos negócios, eu estou na família, e eu não queria ir para a guerra de jeito nenhum. Então eu quero dar essa fortuna aqui para que você pudesse ir no meu lugar para a guerra. Então ele está dizendo, olha, não há quem possa livrar você de uma guerra. Você está em paz e de repente sua vida é assaltada pelos cuidados, pelos males desse mundo, e você não está livre. Nem tão pouco aqueles que dizem assim, então a vida é desse jeito, eu vou me entregar logo à perversidade. Lembra daquele paradoxo da perversidade do homem que prevalece? Ele vai falar agora de novo. Eu vou me entregar à perversidade já que o homem mau prospera tanto. Olha, eu cresci vendo na escola os homens maus, os garotos maus se dando bem com as meninas, os garotos maus se dando bem na popularidade da escola, os homens maus vencendo no trabalho com suas desonestidades. Na minha família, aquele mais desonesto, aquele mau é aquele que prospera. Então, eu vou me entregar também à desonestidade, à perversidade. Ele está dizendo, veja só, vocês não têm domínio nenhum. E nem muito menos se vocês forem escolher a alternativa de se entregar ao mal.
nem tampouco a perversidade levará aquele a que ela se entrega. Versículo 9, tudo isso vi quando me apliquei a toda boa obra que se faz debaixo do sol. Tudo isso eu vi. Tudo isso eu vi e vi que era vaidade mesmo. Tudo isso eu vi quando eu apliquei toda a minha visão, toda a minha sabedoria. Eu vi que nada disso fazia sentido. Tudo aquilo que, numa perspectiva mundana, ou seja, sem Deus, eu vi que o mundo viveu desse jeito. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. É sobre um rei que ele é corrupto, o presidente de uma nação, as suas autoridades, e o que acontece? Ele destrói a vida dos homens, ele destrói a vida do povo. Como um homem mau, um pai que educa mal os seus filhos, não no temor do Senhor, ele está arruinando a vida do seu filho. Meu filho, pelo menos ele é rico, pelo menos o meu filho fala tantos idiomas, e pelo menos ele vai para o inferno. Você arruinou a vida dele. Então, os homens têm domínio sim sobre a vida de outros homens, como no trabalho, alguém pode arruinar a vida também de um profissional. Ele está dizendo que existe isso, ele viu isso nessa vida. Assim também vi, o versículo 10, os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. Ele está falando, veja, nessa perspectiva mundana, ele viu as pessoas que se entregavam à maldade, arruinavam a vida de outras pessoas, e eles recebiam então uma sepultura, recebiam honras, homenagens na hora que morriam. Ele vai dizer, e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Isso também é vaidade. Ele está dizendo, veja, não faz sentido ver que aquelas pessoas que frequentavam a sinagoga, aquelas pessoas que temiam ao Senhor, estão sofrendo na mão dos homens maus. Quando ele diz isso é vaidade, ele está praticamente dizendo assim, essa futilidade, né? Não faz sentido ver que os crentes estão sofrendo enquanto estão ali na igreja fazendo bem. E as pessoas mais é que são exaltadas, é que são lembradas. Não faz sentido, ele não tem resposta. Ele está falando sobre a sabedoria de viver diante da autoridade que é necessária, e está começando a dizer agora, esses dilemas da vida eu não consigo responder, eu não consigo entender porque essas coisas acontecem na vida. Aí acontece a segunda coisa que eu falei hoje, além de termos que ter sabedoria necessária para viver nesse mundo, nós precisamos entender a limitação da nossa sabedoria, é a conclusão que ele está chegando aqui, e isto é vaidade, eu não consigo entender. Versículo 11, visto como se não executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. João capítulo 5. Eu não vou deixar para aplicar e mostrar o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, apontar para Cristo no final do sermão, por causa da velocidade da qual eu estou expondo o texto. Então eu quero que de agora a gente já não esqueça o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma perspectiva sem Cristo e agora o que ensina o nosso Senhor. Veja, o pregador está dizendo que no olhar mundano, debaixo do sol, não tem esperança nenhuma debaixo do sol. Mas nós que temos a Cristo, nossa esperança está acima do sol, está nele. Veja, Salomão disse, você vê que os homens não recebem punições. Aí o que acontece nesse mundo? O que acontece nesse mundo? Vamos se entregar então de vez à perversidade. Os homens têm uma disposição maior a serem maus. Não vai dar em nada. Por que aumenta a violência na nossa nação? Por que os homens eles vão assaltar e eles disparam mesmo a arma sem nenhuma pena? Por que você atirou naquele pai de família só para ouvir o tombo? Só para ouvir assim o barulho dele cair no chão? Tem uma coisa terrível, né? E eu já me esquivo de fazer isso, é você estar assistindo aqueles vídeos das quais as pessoas são assaltadas e o ladrão mata e tal, ou até mesmo tentando se alegrar quando vê um bandido sendo exterminado. Mas, rapaz, que crueldade. Muitas vezes no vídeo a pessoa já entregou os pertences, né? Tem um vídeo terrível
O jovem está no ponto de ônibus, o assaltante chega, pede o pertence a ele, ele entrega. Quando ele sai correndo, o assaltante vai atrás e dispara e atira na cabeça dele, daquele adolescente. E aí, que maldade! Maldade não vai dar em nada. E alguém pode dizer, dá sim, ele foi preso. Nós sabemos que o nosso sistema penitenciário hoje favorece aos bandidos. E o que acontece? Para eles aquilo é uma escola, eles gostam de ir para o presídio, eles gostam de estar entre a bandidagem, ele está em família, ele agora está no lugar agradável, onde todo mundo fala a sua língua e pensa igual a ele, onde ele vai ter as 3 refeições ali, no horário certo. Então assim, eles gostam daquele ambiente, então não há punição, não há punição, não há punição, então os homens têm disposição para fazer o que quer. A mesma coisa numa igreja. Os homens são indisciplinados porque não há disciplina eclesiástica naquela igreja. Então, eu faço o que eu quiser porque não vai dar em nada. Então, a disposição para fazer o erro, ela é sempre maior. Um filho dentro de sua casa, ele sabe que na sua casa não há lei, não há disciplina, a sua disposição é maior. Mas João capítulo 5, versículo 28... diz assim o Senhor Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Haverá juízo. Olhando para esse mundo, você diz assim, rapaz, esses homens maus não são punidos. É corrupção em cima de corrupção, eles não são punidos. Senão nessa vida, eles vão sofrer de todo jeito, em absoluto, diante do justo juiz. Sempre que eu estou diante do funeral de alguém que não é crente, e alguém vem me perguntar ali junto do caixão, pastor, ele está no céu, não está? Ele foi uma pessoa boa, e ele foi isso, aquilo outro. Ou então, pastor, ele foi um homem mau, fez isso, aquilo outro, mas ele tinha as suas virtudes. Ele está no céu, não está, pastor? E as pessoas ao redor ficam ali perplexas e com os ouvidos dilatados para ouvir a minha resposta. E a resposta que eu dou é, ele está agora diante de um Deus justo. De modo nenhum ele vai sofrer injustiça. Eu não sou Deus naquele momento, nem sou o justo juiz para dizer, ele está no inferno. Mas veja, eu não vivi com aquelas pessoas, não tenho proximidade com aquelas pessoas, e naquele momento exato, a mãe, a esposa, no desespero, pastor, ele tá no céu, não está? A minha resposta sempre é, ele está agora diante de um Deus justo. De modo nenhum ele vai sofrer injustiça. Entenda como quiser entender. Eu não estou aqui para dizer quem é que vai dar o veredito final. Isso para algumas pessoas é alívio e para outras pessoas, as pessoas saem pensativas. Irmãos, vejam só, não há punição diante dos seus olhos. Mas aos olhos do Senhor, tudo está sendo computado. Então ele diz, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O versículo 12, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Veja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está falando sobre sabedoria. Temer ao Senhor. Esse é o princípio. Veja, o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai enviar o seu Filho e com vara de ferro, como diz o Salmo 2, Ele vai reger. Ele vai julgar os homens. Ainda que aos seus olhos você não se conforme com a impunidade debaixo desse sol, confie no Senhor, tema a Deus. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, ainda que aos seus olhos ele prospere, entenda que ele vai ter o juízo. Entendam também, irmãos, que essas pessoas, com tanta maldade, eles não têm paz dentro deles, não. Uma coisa que eu já aprendi a ver, o julgamento.
Sabe aquele homem que faz as coisas tocando trombeta para todo mundo ver? Sabe aquela pessoa que ia dar oferta no altar e ele tocava trombeta? Entende-se que a pessoa levava um menino com uma corretinha. Aí ele chamava a atenção, todo mundo olhava e dizia, olha ele lá dando oferta. Aquela pessoa ali é um crente mesmo. Então veja, o que é que o Senhor Jesus diz? Você tem que dar com a mão que a outra não veja. Aqueles que fazem isso já receberam a sua própria recompensa. Já recebeu sua própria recompensa. Orar, jejuar, você tem que fazer de maneira que ninguém veja. Se você permite que alguém veja, você já recebeu os aplausos dos homens. De Deus você não vai ter recompensa nenhuma. Aos olhos daquele que importa, você não vai receber recompensa nenhuma. Mas pastor, ninguém sabe, mas eu já desentupi banheiro nessa igreja. Uma vez na vida que fez, uma vez. Já tocou a trombeta, já recebeu sua recompensa. Deus não vai recompensar você por conta disso. Felizmente, porque você abriu a boca e você quis declarar a sua piedade com uma ação. Veja, ainda que fosse com 1000, ainda que fosse 100 vezes, ele está dizendo, olha, irmãos, eu vi essas coisas debaixo do sol, mas não vale a pena. Eu posso dizer a vocês, não façam isso. Com certeza, eu posso dizer, o bem só sucede àqueles que temem a Deus. O versículo 13, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como uma sombra, visto que não teme diante de Deus. Boa linguagem, uma sombra. Sabe o que é uma sombra? É breve. É breve. Acabou o dia, vai acabando o dia, finda-se o dia e a sombra vai diminuindo até que ela desaparece. É breve demais a maldade, ou eu posso dizer, não a vida, mas eu digo a felicidade e a paz daquela pessoa que parece ter diante dos nossos olhos, mas o dia se aproxima da vida do nosso Senhor, e também nesse sentido é muito breve. Ele não teme diante de Deus, sua vida é como uma sombra. O versículo 14, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Veja, essa conexão, esse entrelaçar, esse proveito em cima do justo, esse intrometimento, essa mistura. Veja, eu não consigo responder isso, eu não consigo na minha mente ter paz com isso, ter uma resposta que me satisfaça. Ele vai usar a expressão, e isso também é vaidade. Eu digo que também isso é vaidade. O versículo 15, então exaltei eu a alegria. Ele está exaltando a sabedoria no começo. Ele está dizendo, então eu exaltei a sabedoria. Irmãos, por favor, entendam. Eu preciso de sabedoria para viver nessa vida, temendo a Deus. Eu preciso entender os meus limites, de não ter resposta para tudo, de simplesmente temer a Deus. Então o que é que eu faço? Veja, é o que ele está dizendo. Então, versículo 15. Exaltei eu a alegria. Que alegria é essa, irmãos? Não tenho respostas, tenho sabedoria, sei o limite da minha sabedoria, só me resta exaltar a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa é melhor nesta vida, debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Observe, numa vida agora, não com Deus à parte, mas Deus sendo o centro. Está introduzido o Senhor porque ele teme a Deus. Nessa sabedoria ele tem o temor do Senhor. E ele diz, então com isso, que a vida é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E Deus colocou você nessa vida, foi para você ser feliz mesmo. Apesar das perseguições, apesar do mundo mau, apesar dos governantes, dos reis opressores e maus, apesar dos homens perversos, você tendo sabedoria, entendendo o limite dela, exalte a vida. Você já conhece o contentamento. Você não sabe porque todas as coisas acontecem, então pare e tema apenas o Senhor, descanse diante de Deus e aproveite a vida que Deus lhe deu com as obras das suas mãos.
Aquilo que o Senhor lhe deu, aquela porção que Deus lhe deu. Deus lhe deu uma porção a pé, Deus lhe deu uma porção de bicicleta, de moto, de Uber, de carros e naves. Seja qual for a porção que Deus lhe deu, goze a vida. Aproveite, regala-te. Ele está dizendo, se alegre, não deixe que nenhuma dessas coisas possa embargar, possa proibir, possa destruir a tua alegria. Veja, do seu próprio suor. Paulo vai dizer, olha, se você não trabalha, não fique se intrometendo na vida de ninguém não. Faça o seu. Paulo vai dizer, se você não trabalha, também não coma não. Não coma não. Ele tem porque ele está trabalhando. Ele tem porque ele estudou. Ele tem porque ele correu atrás. E tem feito isso. Para de estar se intrometendo na vida alheia. Cuide do que é seu. Na porção que o Senhor lhe deu. Foi Deus que lhe deu. A vida que Deus lhe deu. Não há nada melhor do que você aproveitar essa vida. Sabe aquela pessoa, irmão, você diz assim, aquele irmãozinho não tem nada, rapaz. Não tem o carro que eu tenho, não tem a nave que eu tenho, não tem o dinheiro que eu tenho. Ele tem paz, ele é feliz. Como? Como ele é feliz? O versículo 16 diz, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Romanos 11. Alguém que recebeu do Senhor Jesus Cristo revelação especial, toda a sua palavra, todos os seus ensinamentos. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo, então, no versículo 33, ele explode em louvor, falando das misericórdias do Senhor. Ele então para ali e diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, depois de exaltar a sabedoria, o conhecimento do Senhor, de declarar que não consegue sondar, que não consegue prescrutar, esquadrinhar, sondar. É impossível para mim, eu sou bem limitado na minha... Ele vai dizer, então, onde está a centralidade dessa sabedoria, dessa riqueza, dessa profundidade do qual ele não consegue alcançar. Porque de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, são todas as coisas. Salomão sabe que para esse público predominante jovem sem sabedoria, seus conselhos de sabedoria, de temer as autoridades, saber viver diante delas, entender o contentamento, entender que não há resposta para tudo na vida, entender o limite da sua sabedoria, entender que deve curtir essa vida. Ele quer dizer que debaixo desse sol não há esperança. A vida é um enigma como uma porta fechada, da qual ela mesma, nessa vida, não há uma chave. Mas Jesus Cristo é essa chave que destrava essa porta, que revela esse enigma. Nele está a sabedoria do Senhor. Nele você vai saber enfrentar as dificuldades nessa vida e ser feliz. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos.